Você já parou para pensar no poder de um simples gesto de bondade? Às vezes, ajudar alguém que todos ignoram pode mudar o rumo de uma vida inteira e até surpreender o mundo ao seu redor. Hoje você vai conhecer uma história emocionante que vai tocar o seu coração. Mas antes de começar, me conta: de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aí nos comentários. E aproveita também para se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar histórias que emocionam, inspiram e nos fazem refletir sobre a vida. Clara acordava todos os dias antes mesmo de o primeiro raio de sol tocar o telhado simples de sua pequena casa. O despertador antigo marcava 4:30 da manhã, mas na maioria das vezes nem era ele quem a acordava. O corpo já estava habituado à rotina pesada e os pensamentos sobre como seria o dia seguinte roubavam-lhe o sono durante a madrugada. A casa era modesta: 2 quartos, uma cozinha com fogão a gás antigo e paredes manchadas pelo tempo. As telhas rangiam quando o vento passava mais forte, e o piso irregular denunciava a simplicidade do lugar. Mas, apesar de tudo, aquele espaço era o lar que ela havia construído com muito esforço para viver com o filho, Gabriel, de apenas 10 anos. Naquela manhã, Clara se levantou devagar, tentando não acordar o menino. Foi até a cozinha, acendeu a chama azul do fogão e colocou a chaleira para ferver a água do café. O cheiro quente começou a invadir o ambiente, misturado ao da madeira velha da mobília. Enquanto mexia nas poucas fatias de pão que havia guardado, seus pensamentos se voltavam para as contas que precisavam ser pagas. A cada mês, parecia que o dinheiro nunca seria suficiente. Ela trabalhava como faxineira em casas de famílias ricas. Era contratada por hora, sem carteira assinada, sem benefícios, sem garantia alguma. Se ficasse doente, não recebia. Se faltasse, não ganhava. Era a luta diária que conhecia desde jovem. Enquanto preparava o café, olhou para o filho dormindo no quarto. Gabriel estava encolhido sob um cobertor gasto, respirando calmamente. O coração de Clara se enchia de amor e preocupação. Tudo o que fazia era por ele, para que tivesse um futuro melhor do que o seu. Pouco depois, ela o acordou com carinho. Filho, levanta, já está na hora da escola. O menino abriu os olhos devagar, ainda sonolento, mas sorriu ao ver a mãe. Bom dia, mãe. Clara serviu o café simples, dividindo as fatias de pão entre os dois. Não havia fartura, mas havia cuidado. Gabriel, inocente, não percebia o peso das privações. Para ele, o maior presente era o carinho da mãe. Depois do café, ela o arrumou com a farda da escola, ajeitou o cabelo e lhe entregou a lancheira. Sempre fazia questão de preparar algo, mesmo que fosse apenas um pedaço de fruta e um suco. Despediu-se dele com um beijo na testa e caminhou apressada até o ponto de ônibus. O caminho para o trabalho sempre era o mesmo: ruas movimentadas, pessoas apressadas, buzinas, barulho de cidade grande. Mas naquele dia, Clara sentiu algo diferente. Ao atravessar a praça central, notou um homem deitado no banco. Estava encolhido, enrolado em pedaços de pano rasgado, tremendo de frio. Era comum ver pessoas em situação de rua por ali, mas algo nele chamou sua atenção. Talvez o olhar vazio, talvez a forma como segurava o estômago, como se doesse de fome. As pessoas passavam rápido, desviavam os olhos, como se ele fosse invisível. Clara diminuiu o passo, o coração acelerou. Por um instante, pensou em parar, mas logo lembrou que tinha pressa. Se chegasse atrasada, a patroa iria reclamar. Se perdesse aquele emprego, como sustentaria Gabriel? Caminhou mais alguns metros, mas os passos ficaram pesados. Sentiu um nó no peito. Lembrou-se das noites em que também dormira sem comer, das vezes em que precisara pedir ajuda e foi ignorada. A consciência não a deixava seguir. Voltou-se para o banco. Aproximou-se devagar, tentando não assustá-lo. O homem parecia estar em outro mundo, mas levantou os olhos ao perceber a presença dela. Eram olhos cansados, fundos, que carregavam histórias não ditas. Clara respirou fundo e perguntou, com a voz suave: "O senhor está bem?" Ele demorou para responder. A voz saiu rouca, fraca, quase um sussurro. "Tenho fome."
e frio. Clara sentiu o coração se apertar. Olhou para a bolsa e encontrou o pão que havia guardado para ser seu café da manhã. Era pouco, mas naquele momento significava tudo. Sem pensar duas vezes, entregou a ele. O homem pegou o pão com as mãos trêmulas, como se fosse o maior presente do mundo. Olhou para ela, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo. Obrigado, disse, com dificuldade. Clara sorriu timidamente, mas por dentro sentiu um misto de dor e compaixão. Voltou a caminhar, ainda com o coração acelerado. Enquanto seguia para o trabalho, pensamentos giravam em sua mente. Quem era aquele homem? O que o levou até ali? E por que ninguém parecia se importar? Ela não sabia ainda, mas aquele pequeno gesto mudaria para sempre a vida de ambos. Na manhã seguinte, Clara caminhava novamente pela praça. O coração ainda carregava a lembrança do homem que vira no dia anterior. Enquanto ajustava a bolsa no ombro, olhou em direção ao banco de madeira. Ele estava lá, encolhido, com o mesmo olhar perdido. Clara parou por um instante. Pensou em seguir, fingir que não tinha visto, mas algo dentro dela não permitia. Abriu a bolsa e encontrou uma maçã que havia guardado para Gabriel. O menino já estava na escola e não notaria a falta de uma fruta, mas o homem. Aquele homem notaria. Aproximou-se novamente. O cheiro de fumaça e sujeira impregnava o ar ao redor dele. Bom dia, disse Clara, com a voz firme, mas gentil. O homem levantou o olhar devagar. Reconheceu-a. Os olhos, antes opacos, brilharam por um instante. Você voltou, murmurou com surpresa. Clara sorriu e estendeu a maçã. Não é muito, mas vai ajudar. Ele pegou a fruta com cuidado, como se fosse algo sagrado. Mordeu devagar, lágrimas se acumulando nos cantos dos olhos. Há quanto tempo ninguém me oferecia algo assim? Disse quase para si mesmo. Clara sentou-se por um momento no banco ao lado. Não se importava se as pessoas olhavam. Pela primeira vez quis saber seu nome. Como o senhor se chama? Ele respirou fundo, como se aquele simples ato de dizer o nome fosse pesado. Antônio. O silêncio pairou entre eles, mas não era desconfortável. Clara observava as mãos calejadas, a barba longa, os olhos marcados pela dor. Antônio, por sua vez, parecia intrigado com a bondade daquela mulher que insistia em tratá-lo como humano, quando todos os outros o ignoravam. Nos dias seguintes, aquilo virou rotina. Antes do trabalho, Clara passava pela praça e levava algo: um pedaço de pão, uma fruta, às vezes um copo de café quente em uma garrafinha improvisada. Aos poucos, as conversas começaram a crescer. Antônio falava pouco, mas cada palavra revelava fragmentos de sua vida. Certa manhã, enquanto entregava um pacote com 2 pães, Clara sentiu os olhares pesados de 2 mulheres que passavam pela praça. Cochichavam entre si, apontando discretamente. O som chegou aos ouvidos dela. Olha só, a faxineira alimentando o mendigo. Deve estar querendo arrumar marido novo. As 2 riram, sem pudor. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha, mas respirou fundo e não respondeu. Antônio, ao perceber, abaixou os olhos envergonhado. Você não precisa passar por isso por minha causa, disse com voz baixa. Clara, porém, ergueu o queixo. O que eu faço é certo, o errado é fingir que você não existe. Aquela frase ficou ecoando não apenas em Antônio, mas em Clara mesma. Sentia que cada gesto de bondade era também uma forma de resistência contra a frieza do mundo. No entanto, os comentários maldosos não paravam por aí. Na casa onde trabalhava, sua patroa comentou em tom ríspido: Clara, me disseram que você anda ajudando um mendigo na praça. Cuidado, viu? Gente assim só dá problema. Uma hora ele vai querer algo em troca. Clara abaixou a cabeça sem responder. Sabia que não adiantava discutir, mas, por dentro, uma chama se acendia.
A cada palavra de crítica, sua vontade de continuar ajudando aumentava. Era como se o mundo testasse sua coragem. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara contou ao filho o que havia feito. Gabriel, com olhos brilhantes de criança, disse sem hesitar: Mãe, você é a pessoa mais boa que eu conheço. Quando eu crescer, quero ser como você. Clara o abraçou forte. Sentiu que, apesar de todas as dificuldades, estava ensinando ao filho a lição mais importante de todas: a de nunca deixar de ser humano. Enquanto isso, Antônio, deitado novamente no banco da praça, segurava nas mãos o último pedaço de pão que Clara lhe dera. Olhava para o céu estrelado e murmurava: Talvez ainda exista esperança. E assim, pouco a pouco, nascia uma amizade improvável. Uma amizade que, sem que eles soubessem, mudaria não apenas suas vidas, mas também a forma como todos ao redor enxergavam o valor da bondade. Os dias viraram semanas, e a rotina de Clara agora tinha um novo significado. Todas as manhãs, antes de ir trabalhar, ela passava pela praça. O frio da madrugada ainda se espalhava pelo chão de pedra, e o orvalho brilhava nas folhas das árvores. Mas para Clara, o momento mais importante era aquele em que via Antônio sentado no banco, esperando por ela. No início, os encontros eram marcados por silêncio. Ela entregava um pedaço de pão, uma garrafinha de café, um cobertor usado. Ele recebia com gratidão, mas com poucas palavras. Porém, à medida que os dias avançavam, a confiança entre eles começou a nascer. Dona Clara, disse ele certa manhã com voz hesitante. Por que faz isso por mim? Ninguém mais se importa. Clara sorriu, ajeitando a bolsa no colo. Porque todos merecem ser vistos, e porque um dia eu também precisei de ajuda. Aquela resposta tocou fundo em Antônio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém não o tratava como um peso, mas como uma pessoa. Naquele dia, ele começou a falar um pouco mais. Entre uma mordida no pão e um gole do café quente, contou que já havia tido uma família. Tinha esposa, tinha filho, disse, olhando para o chão. Mas a vida me tirou tudo. Primeiro, o acidente. Depois, as dívidas. E no fim, perdi até a vontade de lutar. Clara ouviu em silêncio, o coração apertado. Percebia que por trás daquele homem sujo e esquecido havia uma história, uma dor que ninguém mais se importava em ouvir. A cada nova conversa, Antônio revelava fragmentos de quem havia sido. Um trabalhador dedicado, um homem que sonhava em dar orgulho à família, mas também um homem quebrado pela dor, que encontrou na rua não apenas o abandono da sociedade, mas o esquecimento de si mesmo. Enquanto isso, o olhar das pessoas ao redor se tornava cada vez mais pesado. Clara passou a ser vista como a mulher que conversava com o mendigo. Na padaria, ouviu cochichos. Ela deve estar ficando louca. Ou pior, deve estar se envolvendo com ele. Na vizinhança, os boatos se espalhavam rápido. Alguns diziam que ela estava perdendo a vergonha. Outros comentavam que se dava valor demais ao pobretão. Certa manhã, Clara foi surpreendida por um comentário cruel. Estava na fila do ônibus quando uma senhora conhecida se aproximou e disse em voz alta para que todos ouvissem: Clara, dizem que você anda de conversa com um vagabundo na praça. Olha, mulher direita não se mistura com esse tipo de gente. O rosto de Clara corou. Os olhares dos outros passageiros a perfuravam como lâminas. Por dentro, quis chorar, mas ergueu o queixo e respondeu firme. Mulher direita é aquela que sabe respeitar os outros, independente de onde eles estejam. A senhora ficou sem reação. Os cochichos cessaram por um instante, mas Clara sabia que os comentários continuariam. Naquela noite, ao chegar em casa, Gabriel percebeu que a mãe estava triste. O que aconteceu, mãe? Perguntou o menino inocente. Clara o abraçou forte e, com a voz embargada, disse: Filho, nunca deixe que o julgamento dos outros tire a sua bondade. Quem só olha a aparência nunca vai enxergar o coração. Essas palavras ficaram gravadas em Gabriel e também em Clara. Ela sabia que enfrentaria mais críticas,
mas não desistiria, porque no fundo sentia que aquela amizade com Antônio tinha um propósito maior. Na mesma noite, deitado no banco da praça, Antônio olhava para o céu estrelado. Segurava nas mãos o cobertor que Clara lhe dera. Murmurou em voz baixa, quase como uma oração. Depois de tanto tempo, alguém finalmente me chamou de ser humano de novo. E, pela primeira vez em muitos anos, fechou os olhos com a sensação de que o amanhã poderia ser diferente. Clara já estava acostumada à rotina pesada. Acordar antes do sol, preparar Gabriel para ir na escola, arrumar a lancheira, ajeitar a cama simples e sair às pressas. Mas havia um detalhe novo em sua vida: o hábito de passar pela praça e encontrar Antônio. No início, ela mesma se perguntava por que fazia aquilo todos os dias. Porém, bastava ver o sorriso tímido e agradecido dele, sempre que recebia um pão ou uma fruta, para entender. Era ali que encontrava sentido. Antônio já não parecia tão apagado quanto antes. Ainda carregava a barba mal cuidada, as roupas rasgadas, o olhar cansado. Mas agora havia um traço de esperança, um lampejo de vida que nascia a cada gesto dela. E era justamente essa mudança que incomodava os outros. As pessoas começaram a falar. No bairro, nos corredores das casas ricas onde trabalhava, até na padaria da esquina. Clara, que sempre fora discreta, virou alvo de cochichos e risadas abafadas. Uma tarde, enquanto esfregava o chão de mármore da sala, ouviu as patroas conversando na varanda, sem perceber que a empregada estava por perto. "Já viu essa Clara?" disse uma, em tom de deboche. "Agora anda de papo com um mendigo na praça." "Pois é", respondeu a outra. "Esse tipo de gente nunca muda, vai acabar trazendo confusão." Clara continuou passando o pano, os ouvidos ardendo. Não respondeu, mas sentiu o coração apertar. Por dentro, uma voz gritava: se elas soubessem o que ele já viveu. Na manhã seguinte, entregou a Antônio um pedaço de bolo simples e desabafou. "Eles falam de mim, dizem que perdi a vergonha." Antônio abaixou a cabeça, envergonhado. "Talvez seja melhor você parar de vir. Não quero que sofra por minha causa." Mas Clara ergueu os olhos e respondeu com firmeza: "O errado não é ajudar. O errado é fingir que você não existe." Antônio a olhou em silêncio, os olhos marejados. Fazia anos que ninguém o defendia, mas os ataques não pararam. Na padaria, duas mulheres cochicharam atrás dela. "É essa aí, a que cuida do mendigo." Coitada, deve estar tão desesperada que até isso serve. As duas riram alto, sem se importar. Clara pagou o pão e saiu com passos firmes, embora o coração estivesse pesado. Poucos dias depois, um grupo de rapazes atravessou a praça enquanto ela conversava com Antônio. Um deles gritou: "Olha lá! A Santa do Mendigo! Vai dar a marmita e o coração também?" Os outros gargalharam. Clara sentiu o rosto arder, mas não se levantou. Antônio tentou se afastar, constrangido. Ela segurou o braço dele e respondeu em voz alta, sem medo: "Quem zomba da bondade mostra apenas a própria miséria." Os rapazes se entreolharam, sem resposta, e seguiram rindo sem graça. As críticas chegaram também à vizinhança. Dona Lourdes, conhecida por sua língua afiada, esperou Clara no portão. "Clara, minha filha, cuidado com esse negócio. O que vão pensar do Gabriel? O menino pode sofrer na escola." Clara respirou fundo e respondeu com calma: "Prefiro que falem mal de mim, do que ele crescer aprendendo a virar as costas para quem precisa." Dona Lourdes ficou sem palavras. Mesmo assim, Clara carregava dúvidas. À noite, quando deitava-se ao lado de Gabriel, pensava: e se eles tiverem razão? E se eu perder meu emprego? E se meu filho sofrer? O medo rondava seu coração. Mas a cada manhã, ao ver Antônio sentado no banco, esse medo se desfazia. Algo maior a guiava. Antônio também começava a mudar. Um dia, aceitou a lâmina de barbear que ela trouxe. Com mãos trêmulas, aparou a barba diante do chafariz da praça. Ao ver seu reflexo na água, reconheceu o rosto de um homem que já havia se perdido dentro dele. No outro dia, Clara levou uma camisa limpa que não servia mais em Gabriel. Antônio vestiu, ajeitou as mangas. Quando passou um grupo de pessoas, alguns olharam duas vezes. Já não viam apenas um mendigo sujo, mas alguém que parecia tentar se levantar da queda. Isso incomodava ainda mais.
Alguns diziam que Clara queria transformar mendigo em príncipe. Outros riam, afirmando que era perda de tempo. Mas Clara não desistia. Para cada crítica, respondia com mais força. Para cada insulto, devolvia outro gesto de bondade. Naquela noite, deitado no banco, Antônio olhou para o céu e murmurou: se não fosse por ela, eu já teria desistido. E Clara, em sua cama simples, abraçada ao filho, sussurrou em pensamento: que eu tenha forças para continuar, mesmo que o mundo inteiro seja contra mim. Assim, entre risadas de desprezo e atos de coragem, a amizade dos dois se tornava cada vez mais forte, como uma chama que nem o vento da maldade conseguia apagar. Os dias continuavam passando, e a praça já não era apenas um espaço de passagem para Clara. Tornara-se um ponto de encontro, quase um ritual. O banco de madeira, desgastado pelo tempo, era testemunha silenciosa da amizade improvável entre ela e Antônio. Ele começava a se transformar, e não apenas no exterior. A barba aparada, a camisa limpa e o olhar mais firme mostravam mudanças visíveis. Mas era no coração que o milagre verdadeiro acontecia. Pela primeira vez em muito tempo, Antônio sentia vontade de recomeçar. Numa manhã de céu claro, Clara chegou trazendo um saco de pães ainda quentes e um pote de café. Sentaram-se juntos, como sempre. Depois de alguns minutos em silêncio, Antônio respirou fundo. Clara, eu pensei muito. Acho que preciso tentar trabalhar de novo. Ela ergueu as sobrancelhas surpresa. Trabalhar? Eu já fui pedreiro, sabia? Antes de tudo desmoronar. Os olhos dele se perderam por um instante, lembrando-se da família que perdera, da casa que um dia chamara de lar. Eu não sei se consigo, mas acho que está na hora. Clara sorriu com sinceridade. Isso é maravilhoso, Antônio, mas precisa ser aos poucos. Você tem força, mas também tem que acreditar em si mesmo. Naquela tarde, Clara conversou com um vizinho que fazia pequenas reformas. Pediu, quase implorando, que desse uma chance ao homem que vivia na praça. O vizinho, desconfiado, hesitou. Clara, você sabe que se der problema a responsabilidade vai cair em mim. Eu sei, respondeu ela, mas sei também que ele só precisa de uma oportunidade. Dias depois, Antônio recebeu a notícia. Iria ajudar numa obra simples, carregando tijolos e misturando cimento. Nada além de um teste, mas para ele parecia um portal aberto. Na véspera, Clara levou-lhe um par de botas usadas que ganhara de doação. Eram grandes, mas serviriam. Antônio segurou-as como se fossem um tesouro. Eu não sei como agradecer, disse emocionado. Não precisa agradecer. Só prometa que vai se esforçar. A primeira manhã de trabalho foi difícil. O corpo, acostumado à rua e à inércia, reclamava de cada esforço. O suor escorria pelo rosto e a insegurança pesava mais que os tijolos. Mas a cada pausa, Antônio lembrava do olhar de Clara, cheio de confiança, e respirava fundo. Alguns trabalhadores riram dele. Olha só, o mendigo agora virou pedreiro! Zombou um. Outro completou. Aposto que não aguenta até o fim da semana. Antônio fechou os punhos, mas se conteve. Não respondeu. Apenas continuou misturando o cimento, carregando baldes, provando a cada movimento que não era fracassado. No final do dia, exausto, chegou à praça com as mãos calejadas e o corpo dolorido. Clara o esperava com Gabriel, que correu até ele sorrindo. Você conseguiu, seu Antônio, disse o menino, admirado. Antônio sorriu, cansado, mas feliz. Foi só o primeiro dia, mas eu consegui. Clara percebeu algo diferente. Não era apenas suor que escorria no rosto dele, mas lágrimas discretas de alguém que finalmente recuperava a dignidade. Nos dias seguintes, Antônio manteve o ritmo. O trabalho era pesado, os comentários maldosos continuavam, mas dentro dele nascia uma chama. Cada tijolo erguido parecia reconstruir, pouco a pouco, a casa invisível que era sua autoestima. Clara também enfrentava novos desafios. As patroas descobriram que ela havia ajudado Antônio a conseguir o serviço e passaram a questioná-la. Clara, você tem noção do risco? Essas pessoas não mudam. Vai acabar se decepcionando. Ela apenas respondeu: prefiro me decepcionar tentando do que viver arrependida por nunca ter acreditado.
Na praça, à noite, Clara e Antônio conversavam longamente. Ele falava dos planos, de como sonhava em juntar dinheiro suficiente para alugar um quarto simples e sair das ruas. Eu sei que vai demorar, mas agora tenho um motivo. Quero mostrar que não sou só aquele homem derrotado. Clara o ouvia com atenção, e Gabriel, com olhos brilhantes, parecia absorver cada palavra como uma lição de vida. E assim, passo a passo, Antônio dava seus primeiros movimentos rumo à reconstrução. O caminho ainda seria longo, cheio de obstáculos e preconceitos. Mas algo havia mudado para sempre. Ele acreditava que era possível. E Clara sabia, no fundo do coração, que aquele era apenas o começo de uma história muito maior. O primeiro mês de trabalho de Antônio trouxe mudanças visíveis. As mãos calejadas agora tinham marcas de esforço e a postura já não era a de um homem derrotado. Clara percebia em cada gesto dele um orgulho silencioso. Ainda assim, a vida não se transformara num conto de fadas. Os olhares tortos e as críticas persistiam, e cada passo dado à frente parecia despertar ainda mais resistência ao redor. Numa noite abafada, Clara chegou em casa exausta. Deitou-se ao lado de Gabriel, mas o sono não veio. As palavras das patroas ecoavam em sua mente. Você está se envolvendo demais. Vai acabar se queimando. Esse mendigo não tem futuro. O medo começou a tomar espaço. E se ele realmente me decepcionar? E se tudo isso acabar em tragédia? Na manhã seguinte, Clara tentou esconder a inquietação, mas Antônio percebeu. Você anda diferente, disse, ajeitando a camisa ainda suada do trabalho. Clara suspirou. É que, às vezes eu não sei se estou fazendo o certo. O mundo inteiro parece contra. Antônio abaixou a cabeça, envergonhado. Eu não quero ser um peso. Se eu te atrapalhar, Clara, pode se afastar. Eu não vou culpar você. As palavras doíam, mas Clara respirou fundo e respondeu. Não é isso. Eu só preciso de forças para aguentar. Você está tentando, e isso já vale tudo. Naquela semana, os boatos aumentaram. Uma vizinha disse ter visto Clara entregando dinheiro a Antônio. Mentira pura, mas suficiente para gerar mais fofoca. No trabalho, uma das patroas perguntou em tom irônico. E então, Clara, já arrumou o casamento com o seu amigo da praça? Clara não respondeu. Terminou de limpar a sala, mas por dentro sentia raiva e tristeza se misturarem. Na praça desabafou com Antônio. Parece que não importa o que eu faça, sempre vão falar. Ele olhou para ela com seriedade. Eles falam porque não entendem, mas não é por eles que você faz isso, é? Clara ficou em silêncio. A pergunta ecoou em sua mente. Percebeu que, de fato, não ajudava Antônio para agradar a sociedade, e sim porque dentro dela havia uma certeza, a de que todos merecem uma segunda chance. Mas as coisas pioraram quando Gabriel começou a sentir o peso das fofocas. Na escola, alguns colegas zombaram. Teu tio é mendigo, né? A tua mãe namora ele. O menino, envergonhado, chegou em casa chorando. Mãe, eles ficam falando do senhor Antônio. Eu não quero mais ir para a escola. Clara abraçou o filho, sentindo o coração despedaçar. Passou a noite inteira acordada, pensando se estava destruindo o futuro do menino com suas escolhas. No dia seguinte, encontrou Antônio e contou o que havia acontecido. Ele ficou em silêncio, mas os olhos marejaram. Clara, talvez seja melhor eu ir embora. Você não merece sofrer por minha causa, e muito menos o Gabriel. Ela segurou firme o braço dele. Não, fugir não vai resolver. Eles já tiraram tanto de você, não vão tirar também a única amizade que resta. As palavras ecoaram, mas o peso no peito de ambos continuava. Os dias seguintes foram de tensão. Antônio trabalhava duro, mas no fundo se perguntava se valia a pena. À noite, deitado no banco da praça, recordava o passado, a família perdida, o erro que o jogou na miséria, a vergonha de não ser ninguém.
As lágrimas caíam silenciosas, enquanto pedia a si mesmo forças para continuar. Clara também lutava contra seus fantasmas. Lavando roupas de madrugada, pensava: será que um ato de bondade pode realmente mudar um destino? Ou será que eu só estou cavando mais problemas para mim e meu filho? Foi numa dessas noites que ela tomou uma decisão. Pegou uma folha de caderno e escreveu uma frase que havia lido num livro antigo. A verdadeira coragem não está em enfrentar o que é fácil, mas em continuar mesmo quando o mundo ri de você. Colocou o bilhete dentro de um saquinho e entregou a Antônio na manhã seguinte. Ele leu com a voz embargada e guardou no bolso da camisa. Vou carregar isso comigo sempre, disse, porque é isso que você faz. Continua, mesmo quando todos riem. O gesto simples fortaleceu os dois. Clara compreendeu que não precisava da aprovação de ninguém, e Antônio entendeu que, mesmo diante de tantas quedas, ainda tinha alguém disposto a acreditar. Mas o mundo lá fora não estava disposto a facilitar. E embora eles não soubessem ainda, a maior prova estava prestes a chegar. O tempo seguia, e a vida de Clara parecia cada vez mais dividida entre dois mundos. O da rotina dura, entre casas de patroas exigentes, e o da praça, onde Antônio lentamente reconstruía sua dignidade. Mas o que deveria ser apenas um gesto de bondade começava a cobrar um preço alto demais. Numa tarde de sábado, Clara saiu do trabalho e encontrou um grupo de vizinhas em frente à padaria. Assim que se aproximou, ouviu seu nome em meio a risadinhas. "Olha lá, a mãe dos mendigos!" disse uma delas, rindo alto. Outra completou: "Daqui a pouco vai levar ele para dentro de casa, coitado do Gabriel." Clara fingiu não ouvir, mas por dentro a raiva queimava. Não era apenas sobre ela. Era sobre o filho. Sabia que cada palavra maldosa poderia chegar aos ouvidos do menino e feri-lo mais do que qualquer ferida física. À noite, quando voltou para casa, encontrou Gabriel cabisbaixo. "O que foi, filho?" perguntou preocupada. O garoto respirou fundo antes de responder. "Eles me chamaram de filho do mendigo de novo, mãe. Disseram que o senhor Antônio vai morar aqui em casa." Clara abraçou o menino forte, sentindo o coração despedaçar. "Gabriel, escuta bem o que vou te dizer. Ajudar alguém nunca é motivo de vergonha. Quem ri de nós é porque ainda não aprendeu o que é ter coragem." Gabriel tentou sorrir, mas ainda havia lágrimas em seus olhos. No dia seguinte, Clara foi até a praça mais cedo. Encontrou Antônio sentado no banco, com os olhos fixos no chão. "Você está bem?" perguntou. Ele demorou a responder. "Clara, eu ouço tudo o que falam. Sei que estão te machucando, que o Gabriel sofre por minha causa. Eu não aguento ver isso. Talvez seja a hora de eu sumir." Clara sentiu um aperto no peito. "Sumir não vai resolver nada, Antônio. O problema não é você existir. O problema são eles não saberem enxergar." Ele olhou para ela com olhos marejados. "Mas e se eu nunca conseguir mudar? E se eu for sempre só o mendigo da praça?" Clara se aproximou e segurou suas mãos calejadas. "Você já mudou, Antônio. O trabalho, a força, a vontade de recomeçar, isso já te faz diferente. O que os outros falam não pode definir quem você é." Naquela semana, porém, a situação atingiu o limite. Enquanto Antônio trabalhava na obra, um dos pedreiros que não aceitava a presença dele ali começou a provocá-lo sem descanso. "Ei, mendigo, não esquece de voltar pro lixão depois do expediente", zombava. Antônio respirava fundo, tentando se controlar. Mas quando o homem empurrou um balde em suas mãos e disse: "Isso é o máximo que você vai ser, carregador de sujeira!" A raiva explodiu. Antônio largou o balde e partiu para cima dele. Não eram socos fortes, mas eram anos de humilhação acumulada se transformando em fúria. Os outros separaram rápido, mas a confusão já estava feita. No fim do dia, o chefe da obra o chamou.
Antônio, eu queria acreditar em você, mas não dá. Aqui não é lugar de briga. Está demitido. A notícia caiu como uma pedra em seu peito. Quando encontrou Clara à noite, mal conseguia olhar em seus olhos. Eu falhei. Você acreditou em mim e eu estraguei tudo. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, lutando contra a frustração. Depois respirou fundo. Você caiu, Antônio, mas isso não significa que acabou. Quantas vezes eu já caí na vida e levantei? Ele balançou a cabeça. Eu só trago dor para você e para o Gabriel. Talvez os outros tenham razão. Clara então falou com firmeza. A única razão que existe é a que a gente escolhe acreditar. Se você acreditar que é só um mendigo, vai continuar assim. Mas se acreditar que merece outra chance, vai se levantar de novo. Antônio chorou como uma criança. Pela primeira vez, não escondeu as lágrimas. Clara colocou a mão em seu ombro e disse: Chorar não te faz fraco, te faz humano. Naquela noite, deitado no banco frio da praça, Antônio olhou para o céu estrelado. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Se acreditar que merece, vai se levantar de novo. Pela primeira vez em muito tempo, ele quis acreditar. Mas sabia também que o caminho seria ainda mais duro. Porque, além da fome e da miséria, agora havia o peso das expectativas. E carregar esperança, às vezes, era mais pesado que carregar tijolos. Clara, por sua vez, também sentia o fardo. No silêncio da madrugada, ajoelhada ao lado da cama de Gabriel, rezou em voz baixa: Deus, se eu estiver errada, me mostre, mas se eu estiver certa, me dê forças para continuar. E naquela mesma noite, como se o destino estivesse ouvindo, algo começou a se mover. Algo que mudaria não apenas a vida de Antônio, mas também a de Clara e Gabriel. O preço da bondade estava sendo cobrado. Mas a recompensa ainda estava por vir. Os dias que se seguiram à demissão de Antônio foram de silêncio e angústia. Ele passava mais tempo sozinho, afastando-se até mesmo da praça onde costumava conversar com Clara e Gabriel. Sentia vergonha, não apenas da briga, mas de ter deixado a chance escapar por causa da raiva que carregava dentro de si. Clara, no entanto, não desistia. Toda noite, depois do trabalho, levava um pão, um café quente, às vezes só uma palavra de consolo. Mas Antônio parecia cada vez mais distante. Eu estraguei tudo, Clara. Você não entende, dizia com os olhos baixos. Eu entendo mais do que você pensa, respondia ela firme. O erro não te define. O que te define é o que você faz depois dele. Mas, por dentro, Clara também sentia medo. Afinal, quantas vezes ainda teria forças para erguer alguém que insistia em cair? Uma tarde, Gabriel correu até a mãe com lágrimas nos olhos. Mãe, o senhor Antônio não está mais na praça. Eu procurei em todo lugar e não achei. Clara sentiu o chão sumir. Correu pela cidade. Perguntou a conhecidos. Foi até os arredores do bairro. Nada. Antônio havia desaparecido. Naquela noite, a casa parecia mais vazia. Gabriel chorava baixinho, escondido sob o cobertor. Clara acariciava seus cabelos e dizia: Ele vai voltar, filho. Eu sei que vai. Mas, no fundo, a incerteza corroía sua esperança. Enquanto isso, Antônio caminhava pelas ruas escuras da cidade, sem destino. O peso da culpa era insuportável. Cada esquina lhe lembrava do fracasso. Cada banco vazio parecia zombar dele. Até que, numa madrugada fria, chegou ao terminal rodoviário. Olhou para os ônibus que partiam para cidades distantes e pensou: talvez seja melhor recomeçar em outro lugar. Longe dela, longe de Gabriel. Eles não merecem carregar meu fardo. Com as poucas moedas que tinha, comprou uma passagem para uma cidade vizinha. O coração pesava, mas acreditava estar fazendo o certo. Ao menos, era o que dizia a si mesmo. 2 dias se passaram sem notícias. Clara já não conseguia se concentrar no trabalho. As patroas notaram seu semblante abatido, mas nenhuma ofereceu ajuda. Pelo contrário, cochichavam nos corredores. Tá vendo? Eu disse que aquele mendigo não prestava. Abandonou ela. Clara fingia não ouvir, mas o peito ardia.
Na terceira noite de ausência, Gabriel adoeceu. Febre alta, olhos vermelhos, o corpo frágil de menino tremendo na cama. Mãe, ele vai voltar, né? Perguntou entre soluços. Clara, com lágrimas nos olhos, respondeu. Vai sim, meu amor. Ele prometeu, e eu acredito. Enquanto isso, na cidade vizinha, Antônio trabalhava como ajudante em uma feira. Carregava caixas, montava barracas, fazia qualquer serviço em troca de alguns trocados e um prato de comida. O corpo aguentava, mas a mente estava em guerra. A cada pausa, lembrava do sorriso de Gabriel, da voz de Clara, do bilhete que ela havia lhe dado. Tirava-o do bolso com cuidado, já amassado, e lia de novo. A verdadeira coragem não está em enfrentar o que é fácil, mas em continuar mesmo quando o mundo ri de você. As palavras queimavam como ferro em brasa. Na quarta noite, sentado em um caixote, Antônio fechou os olhos e finalmente admitiu. Não conseguia viver sem aquelas duas pessoas. Não eram só amigos, eram sua família. Mesmo que de forma inesperada, ele precisava voltar. Precisava reparar sua ausência. No mesmo instante, um temporal caiu sobre a cidade. Relâmpagos rasgavam o céu e a água gelada o encharcava por completo. Mas em vez de buscar abrigo, Antônio caminhou até a rodoviária. O dinheiro era pouco, mas conseguiu negociar uma passagem de volta. No ônibus, tremia de frio, mas no coração crescia uma chama, a chama da decisão. Naquela mesma noite, Clara estava ajoelhada ao lado da cama de Gabriel, rezando baixinho. Senhor, me dê um sinal, não deixe que tudo isso tenha sido em vão. E como resposta silenciosa, o ônibus que trazia Antônio de volta já se aproximava da cidade. Quando o dia amanheceu, Clara abriu a janela e respirou fundo, cansada, sem imaginar que o destino estava prestes a surpreendê-la. Pois, a poucos quarteirões dali, Antônio descia do ônibus com o coração acelerado, pronto para enfrentar não apenas os olhares de desprezo, mas também o peso dos próprios erros. Ele não sabia se seria aceito novamente. Não sabia se teria forças para se explicar. Mas sabia de uma coisa. Fugindo, jamais encontraria paz. O reencontro estava próximo. E com ele, uma virada que mudaria tudo. O sol mal havia nascido quando Antônio chegou de volta à cidade. Carregava apenas a roupa encharcada da viagem, os olhos cansados e um coração dividido entre esperança e medo. Cada passo parecia pesar toneladas, mas dentro dele uma voz insistia. Você precisa fazer isso, não fuja mais. Seguiu pelas ruas que conhecia bem, aquelas mesmas onde, meses atrás, era visto como apenas mais um indigente. Agora, mesmo sem nada material, carregava uma nova decisão, lutar pelo direito de ser alguém novamente. Enquanto isso, Clara preparava um chá para Gabriel, que ainda estava deitado com febre. Seus olhos estavam inchados de noites mal dormidas, e o coração pulsava de preocupação. De repente, uma batida forte na porta ecoou pela pequena casa. Ela foi atender, sem imaginar o que a esperava. Ao abrir, ficou imóvel. Lá estava Antônio, parado, molhado da viagem, respirando ofegante, mas com os olhos firmes nela. Por alguns segundos, o silêncio dominou o ambiente. Só se ouvia a respiração dos dois. Até que Clara, num misto de alívio e indignação, disse: Você sumiu! Me deixou sozinha com tudo. Gabriel ficou doente. Eu fiquei sem respostas. Por que, Antônio? Ele baixou a cabeça, envergonhado. Eu achei que estava atrapalhando. Pensei que, se eu sumisse, você e o Gabriel ficariam melhor. Mas eu estava errado. Fugir só me fez perceber o quanto vocês são minha única família. Clara sentiu as lágrimas escorrerem, mas manteve a firmeza na voz. Família não é sobre perfeição, Antônio. É sobre estar presente. Você acha que Gabriel precisa de alguém que nunca erra? Não. Ele precisa de alguém que não desiste. Nesse momento, uma voz fraca veio do quarto. Mamãe, quem está aí? Era Gabriel tentando se levantar da cama. Antônio correu até ele, mas parou na porta sem coragem de entrar. Sou eu, Gabriel. Voltei. Os olhos do garoto se encheram de lágrimas. Eu sabia que você ia voltar. Eu sabia, disse, abrindo os braços. Antônio se aproximou devagar e o abraçou. Foi um abraço apertado, demorado, como se tentasse recuperar todo o tempo perdido.
Clara observava a cena com o coração apertado, sentindo que aquele momento marcava uma nova fase. Mas a alegria durou pouco. No mesmo dia, enquanto Clara saía para trabalhar, uma vizinha fofoqueira viu Antônio na porta da casa e espalhou a notícia. Em poucas horas, toda a vizinhança comentava: "Agora ela levou o mendigo para dentro de casa. Esse menino vai crescer achando que vagabundo é exemplo." As críticas chegaram até o patrão de Clara, que a chamou para conversar. "Clara, eu sempre confiei em você, mas essa situação com aquele homem está pegando mal. Minhas amigas comentam, minhas vizinhas falam. Eu não posso ser associada a isso. Pense bem nas suas escolhas." Clara respirou fundo, mas não respondeu. Sabia que defender Antônio custaria caro. Enquanto isso, Antônio, envergonhado, decidiu procurar trabalho de novo. Foi de porta em porta, pedindo qualquer oportunidade. Recebeu apenas negativas e olhares de desprezo. Até que num pequeno armazém, um senhor idoso o escutou com atenção. "Você parece determinado? Já errou muito?" perguntou. Antônio respondeu com sinceridade. "Mais do que eu gostaria de lembrar, mas não quero errar de novo. Só preciso de uma chance." O velho pensou por um momento e disse: "Venha amanhã cedo. Vamos ver do que você é capaz." Era pouco, mas era um recomeço. Naquela noite, Antônio voltou para a casa de Clara com a notícia. Ela sorriu, cansada, mas feliz. "Viu só? Quando você acredita, o mundo começa a acreditar também." Ele se aproximou, hesitante. "Clara, eu não sei se mereço tudo isso que você faz por mim, mas quero te prometer algo. Nunca mais vou fugir." Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. "Então não me prometa." "Prove." O clima ficou silencioso, mas carregado de significado. Gabriel, ouvindo da cama, sorriu. Sabia que aquela era a resposta que esperava há tanto tempo. No fundo, Clara ainda temia o futuro. Sabia que as críticas continuariam, que os olhares de desprezo não desapareceriam de um dia para o outro. Mas, ao olhar para Antônio e Gabriel juntos, percebeu algo maior. Não importava o que o mundo dissesse. Eles já tinham encontrado o que buscavam. E naquela noite, debaixo de um céu estrelado, Clara, Antônio e Gabriel compartilharam uma refeição simples, mas carregada de esperança. Era apenas arroz e feijão, mas o gosto era de vitória. A vida ainda lhes traria provas, mas o reencontro tinha selado uma verdade. O amor, a amizade e a coragem de acreditar um no outro eram mais fortes do que qualquer preconceito. Na manhã seguinte ao reencontro, Antônio apareceu no armazém antes do nascer do sol. O dono, seu Anselmo, já o aguardava com uma prancheta nas mãos e olhos atentos de quem conhece gente e serviço. "Chegou cedo", disse, aprovando em silêncio. "Carrinhos para descarregar, fardos para organizar. Vê se aguenta o tranco." "Eu aguento", respondeu Antônio firme. As primeiras horas foram de suor e silêncio. Ele erguia caixas, anotava pesos, conferia lotes com uma precisão que surpreendeu o velho comerciante. Ao meio-dia, quando terminaram a descarga, Anselmo ofereceu um prato de comida no fundo do armazém. "Você já trabalhou com estoque?" "Já fui pedreiro, mas antes disso cuidava de compras numa firma pequena." Respondeu sem orgulho, sem vergonha. Anselmo sorriu de canto. "Notei. Você confere melhor que muito rapaz novo. Se continuar assim, te registro. Documento você tem?" Antônio tirou do bolso o envelope improvisado com o RG recém-tirado e o CPF recuperado com a ajuda de Clara. O velho assentiu. "Então vamos fazer direito." À tarde, Antônio voltou à casa de Clara com um sorriso contido e um saco de mantimentos. Gabriel correu até a porta. "Mãe, ele trouxe arroz e leite!" Clara olhou para o homem à sua frente, mãos calejadas, olhos cansados, mas em paz. "Não precisava." "Precisava sim", disse ele. "É a primeira de muitas contas que eu tenho com vocês." Nos dias seguintes, a notícia correu pela vizinhança. O mendigo agora tinha trabalho fixo. Alguns torceram o nariz. Outros fingiram que nunca tinham falado mal. Dona Lourdes, encostada no portão, comentou baixinho: "Pois então, parece que o mundo tem surpresas." No sábado, Antônio pediu a Clara que o acompanhasse até a praça. Havia chamado Anselmo e mais 3 colegas de serviço. Vieram com latas de tinta,
rolos, martelos e tábuas. O que é isso? Perguntou Clara, confusa. Um mutirão, respondeu Antônio. Quando eu caí, você foi a primeira mão estendida. Agora é minha vez. Vamos consertar as infiltrações da sua sala, trocar o telhado do quartinho do Gabriel e pintar a fachada. De graça. Clara levou a mão à boca, emocionada. Gabriel pulou, vibrando. Em poucas horas, a entrada simples da casa virou canteiro de obra. Marteladas ritmadas, risos, cheiro de tinta fresca. Vizinhos apareceram na calçada, curiosos. Alguns ofereceram água. Outros, silêncio envergonhado. E houve quem cochichasse, tentando diminuir o gesto. Não importava. No meio do serviço, a antiga patroa de Clara surgiu, braços cruzados, expressão dura. Então é aqui que você anda se metendo, disse fria. A cidade inteira comenta. Clara respirou fundo, mas antes que respondesse, Antônio se aproximou, educado. Senhora, a senhora não me deve nada, mas peço que respeite quem me ajudou quando ninguém mais ajudou. Respeito se conquista, retrucou. Anselmo, que ouvira a conversa, interveio com a calma de quem não perde tempo com soberba. E ele está conquistando. Trabalha comigo. Registro, horário, salário. O resto é fofoca. A mulher desviou o olhar, desconcertada, e foi embora sem despedida. Clara sentiu um alívio antigo se desfazer dentro do peito, como se uma porta se abrisse para a luz. À tardinha, telhas trocadas e paredes brancas, Antônio chamou os poucos vizinhos que ficaram para o café. Colocou sobre a mesa um caderno novo e um lápis. Gabriel, esse caderno é seu. Quando eu me perdi, foi porque também perdi o que eu era por dentro. Você vai escrever aqui o que quiser. Contas, sonhos, histórias. E eu prometo trazer, todo mês, pelo menos um livro da banca de usados do seu Anselmo. Eu vou estudar bastante, disse o menino, abraçando o presente. E um dia quero ajudar outras pessoas, igual vocês me ajudaram. Anselmo limpou as mãos de tinta e virou-se para Antônio. Segunda-feira você começa também no controle de estoque. Eu te ensino o sistema. E quando sobrar tempo, a gente monta com calma aquele bico de pequenas reformas. Tem cliente que confia em mim. Eu indico você. Antônio concordou, a voz embargada. Obrigado, seu Anselmo. Eu não vou desperdiçar. À noite, a casa cheirava a nova. Clara passou a mão pela parede lisa, como quem toca um milagre. Eu não tenho palavras, disse, encarando Antônio. Não precisa, respondeu ele. Palavras me faltaram quando eu tive fome e frio. O que você me deu não foi discurso, foi presença. Hoje eu só devolvo uma parte. No domingo decidiram agradecer do jeito deles. Voltaram à praça, o lugar onde tudo começou. Sem discursos inflamados, sem plateia, apenas os três, sentados no banco antigo. Antônio tirou do bolso o bilhete amassado que carregava desde a tempestade. A verdadeira coragem não está em enfrentar o que é fácil, mas em continuar mesmo quando o mundo ri de você. Leu e devolveu a Clara. Agora é minha vez de continuar. De volta para casa, passaram por vizinhos que, constrangidos, ensaiaram cumprimentos. Alguns pediram desculpas. Outros, calados, deixaram o respeito aparecer no gesto simples de abrir caminho. Não era vitória sobre ninguém, era vitória sobre si mesmos. Dias depois, Clara tomou outra decisão. Pediu demissão da patroa que a humilhava. Com indicações de Anselmo e de duas novas clientes que viram seu capricho na pintura da própria fachada, montou uma pequena agenda de diarista autônoma, escolhendo onde e para quem trabalhar. Não era riqueza, era dignidade. Antônio, por sua vez, firmou-se no armazém e, com as horas livres, começou a tocar o projeto de reformas com um dos colegas do mutirão. Batizaram a dupla de mãos firmes. O primeiro serviço pago foi na casa de um senhor viúvo da rua de baixo. Pagou pouco, ofereceu muito café e saiu satisfeito. O suficiente para Antônio guardar a primeira nota em uma latinha no armário de Clara. Fundo do Gabriel, explicou. Para quando chegar o livro mais caro, o caderno mais bonito, o curso que ele quiser fazer.
Naquela noite, enquanto a cidade adormecia, Clara fechou a janela e ficou olhando os dois. O filho, risonho, copiando uma lição. O amigo, consertando um rolo de pintura para o próximo trabalho. Lembrou-se da primeira manhã na praça e de como tudo podia ter sido diferente se ela tivesse passado direto. Sorriu. Nem sempre a vida retribui depressa. Mas quando retribui, o faz com um tipo de paz que dinheiro nenhum compra. E assim, sem alarde, terminou a história que começou com um pão dividido no frio de uma praça. O que ninguém esperava é que aquele gesto pequeno fosse abrir espaço para uma família improvável, uma casa refeita, um futuro em construção. Porque a bondade, quando insiste, não muda só um destino, muda a vizinhança inteira. E se o mundo ri no começo, muitas vezes termina aprendendo no final.